4 somente, né? Fica 4, porque esse cara cancela com esse. Né? Log de 2 sobre 4. Vamos ver duas coisinhas ainda sobre derivada direcional para a gente encerrar essa sessão. O exemplo 5.2 trata de um funcional linear. Quer dizer, é uma transformação linear, não é? E você quer a derivada direcional dessa função linear f num ponto x arbitrário do seu domínio. Definição é essa, né? De derivada direcional é x mais tu menos f de x sobre t. Só que como f é linear, essa expressão daqui se escreve assim, não é? É f de x mais f de t vezes u. É isso? Pelo fato de ser f linear, não é? Se f é linear, então f de x mais y é f de x mais f de y. E f de a vezes x, onde a é um escalar, é um número real, então isso vai ser, sai essa constante, é a vezes f de x, né? Isso é a definição de função linear. Então, isso daqui é f aplicado a esse vetor, mais f aplicado a esse vetor. E vou repetir essa outra expressão sobre t. Isso cancela com isso. Isso vai ficar igual a limite quando t tende a zero. Ó, f é linear. Então, esse t sai, fica t vezes f de u sobre t. Né? Esse cara cancela com esse. Então, você faz o t tender para zero, você sempre está imaginando o t não nulo. Então, ficou somente o limite de f de u, mas u não depende de t. U é um vetor constante, não depende de t. Então, isso aqui é uma constante em relação a t, não depende de t. Então, o limite vai ser ela própria, f de u. Portanto, se f é uma função linear, a derivada direcional dela do ponto u é igual a f de u. Por exemplo, se u for o vetor 1, 0, essa derivada aqui é a derivada parcial de f em relação à primeira variável, de f de x1. Que vai ser f de e1. Aqui, não é? Vai ser f de e1. Se u for... aqui não, né? Estamos em Rn, né? 1, 0, 0, etc. 0, vai dar f de 1, 0, 0, 0. E assim por diante, tá? Bom, eu botei... O apagador, alguém está vendo? Esse aqui é o daqui. É o outro que me acompanha. Será que ele criou essa desgraça? Está no chão? Mistério. Nossa. E chega, ele se meteu. Hã? Como é? Procurando o apagador. Ele encantou-se. Não, aquele é daqui. Essa casa está mal assombrada, não? Ah, não. Obrigado. Mistério. E pior que eu fiz aqui e não vi. Olha. Doidice da peste. Bom, e para encerrar essa sessão, vamos analisar a ligação que há entre derivada direcional e continuidade. Quando estudamos as derivadas parciais, observamos que uma função pode ter, num certo ponto, derivadas parciais, todas elas de primeira ordem, e mesmo assim ela não é contínua. Se você está com uma função de duas variáveis, por exemplo, z igual a f de xy,
ela só possui duas derivadas parciais, né? Uma, quando você considera, restringe o domínio a uma reta que passa, né, por x0 e tem a direção do vetor é 1, né? Isso aqui seria a df dx em x0, e a outra quando você restringe o domínio a um segmento de reta que passa por x0 e tem a direção do vetor E2, que é a df dy em x0. Né? Então, você analisa o comportamento da função ao longo dessas duas retas. Quando você está trabalhando com derivadas direcionais, o seu vetor U é um vetor unitário qualquer. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Há uma infinidade de vetores que você pode escolher para calcular a derivada direcional. Uma direção qualquer. Então, o curioso que é, veja que essa derivada tomou, em relação às parciais, tomou um espaço imenso, né? Porque as parciais eu só calculo a taxa de variação da função em duas direções. Ou sobre uma reta paralela ao eixo do x, isto é, ao vetor unitário E1, ou então sobre uma reta paralela ao eixo dos y, ou seja, ao vetor E2 paralelo, né? Só em duas direções. Aqui não, eu posso calcular a derivada direcional num certo ponto e em qualquer direção. Mesmo para uma função de duas variáveis. O vetor U é um vetor unitário qualquer em qualquer direção. Mesmo assim, uma função pode ter, num certo ponto, derivada direcional em qualquer direção e, mesmo assim, ela não ser contínua. Não é de lascar um negócio desse? Não é. Não é esquisito, né? Com duas, tudo bem, porque você só analisou em duas direções. Uma paralela ao eixo do x e a outra paralela ao eixo dos y. Mas agora não, você está com derivada direcional, onde você pode calculá-la em qualquer direção. É só escolher um vetor U em qualquer direção. A derivada direcional existe. E mesmo assim, ela não é, pode não ser contínua. Então, vamos ver um exemplo sobre isso. Derivada direcional e continuidade. Isso não é para qualquer função, não é? Uma função especial, por exemplo, como essa. Onde é que se anda? Considere essa função daqui. Onde é que você anda? Aqui, ó. Seja f de xy igual a xy2 sobre x2 mais y4 se o x não é zero. E igual a zero se o x for igual a zero. Vamos considerar x0 igual a 0, 0 e um vetor unitário qualquer, AB, né, pertencente a R2 e unitário. Vamos calcular a derivada direcional dessa função nesse ponto, numa direção qualquer, U. U é um vetor qualquer de AB. Tá? Há uma infinidade de possibilidades, né? Vamos ver a definição. Então, a derivada parcial, direcional de f de U em 0, 0, a definição é qual é o limite quando t tende para 0, ou h, como queremos utilizar, de f de x0 mais t vezes u menos f de x0 sobre t, não é a definição de derivada direcional. Quem é x0 mais t vezes u? x0 é o vetor nulo mais t vezes, e aqui é um vetor unitário arbitrário, ou seja, isso dá o vetor TA, TB. Então, f aplicado a esse vetor TA, TB, bom, quando eu faço isso, eu estou imaginando o t não nulo. Então, essa expressão aqui
Bom, o TA, se o T não é nulo, o TA pode ser nulo se o A for zero, né? Vamos ver daqui a pouco fazer essas restrições quando o A é não nulo e quando o A é nulo. De modo que isso aqui vai ficar igual. A limite, quando o T tende para zero, digamos... Não, depois eu coloco no final, quando encontrar o resultado. F de TA, TB, se você imaginar esse cara não nula, a primeira coordenada, ó, não nula, eu vou ter o que no numerador? TA vezes T2B2 sobre X2 T2A2 mais Y4 T4B4 sobre T. Tá? Supondo que o T já é não nulo e que estou a calcular o limite. Supondo que o A não é zero, eu posso fazer isso. Aliás, mesmo que o A seja zero, né? Aqui vai dar zero sobre... Isso daqui dá zero, mas aqui dá zero sobre T, que é zero. Então, para qualquer A, eu tenho isso daí. Vamos fazer aqui as continhas. Quando eu multiplicar pelo inverso de T, esse T vai desaparecer com esse, né? Isso aqui é o numerador vezes o inverso de T. Aí, esse T cancela com esse T. Tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte. Vai ser limite quando T tende a zero... restou aqui em cima T2B2, esse eu já cancelei com esse, e aqui vou colocar o T2 em evidência, vai ficar A2 mais T4B4. Ok? Isso é limite quando T tende a zero, o T2 cancela com T2, vai ficar B2 sobre A2, né? Aqui. Esqueci desse Azinho daqui, né? Então vai ficar aqui, né? Vai ficar T2, AB2, então vai sobrar aqui AB2 e aqui vai ficar A2. Ou seja, aqui não depende de T, então o limite vai ser essa constante daqui, né? Cancela isso com isso, vai ficar B2 sobre A, mas isso daqui só tem sentido se o A não for zero. Se o A não for zero, isso implica que o TA não é zero aqui, não é? Então, eu tenho o TA diferente de zero, uma vez que o T não é zero e o A não é zero. Então, a derivada direcional na origem, na direção desse vetor, com essa componente não nula, é B2 sobre A. Tá legal? E se o A for igual a zero? Não? Então, se o A for igual a zero, as coisas mudam. Não? Eu vou ter o seguinte, aí isso implica, se A for igual a zero, isso implica que o vetor U, como ele é unitário, se A é igual a zero, o B obrigatoriamente vai ser igual a... Para ele ser unitário, o B ser igual a 1. Né? Então, A é igual a zero, então o B tem que ser igual a 1. Né? Então, eu vou ter aqui a derivada direcional na direção de E1. Esse aqui é o vetor E1. No ponto x0, vai ser o limite quando t tende a zero de f de x0 mais tu. Esse aqui é ta, tb, o a é igual a zero e o b é igual a 1, vai dar somente 0, 1 aqui, não é? Não, 0b, não é? 0t. Que o a é igual a 0 e o b é igual a 1, dá só 0t aqui. Tá? Menos f de 0, quando o x é 0, essa função tem valor 0. Eu não fiz aqui, não, foi? Não coloquei aqui, não, né? Menos 0 aqui, né? Faltou isso, né? Que o x0 é 0, 0. Quando isso aqui é 0, ó, a função tem valor 0. Bom, então, menos 0 sobre t, isso é limite quando t tende a 0. Quem é f0t? Quando isso aqui é igual a 0, a função tem valor 0,
Então vai ficar 0 menos 0, 0 menos 0 sobre t. O t não é 0, está a calcular esse limite. Então, esse cosseno aqui vai ser 0. Então, 0 sobre t é 0, já que o t não é 0. Tá legal? Ou seja, a derivada direcional, conclusão, de f du em 0,0 existe em qualquer que seja vetor U, em qualquer direção que você considere o vetor U, a B. Não importa se o A for igual a 0, a derivada direcional é 0. Se o A não é 0, a derivada direcional é B2 sobre A. Então, no ponto 0, na origem, essa função tem derivada direcional em qualquer direção. Em qualquer direção. Aqui, nessa direção, essa infinidade de variações, a derivada direcional existe. Ok? E ela é 0 na direção do vetor 0, 1, aqui. Fora dessa direção, os demais valores da derivada é B2 sobre A. O vetor unitário vai ser B ao quadrado sobre A. Agora, essa função não é contínua na origem. Entretanto, f não é contínua. Não é contínua em 0,0. Vamos ver por quê? Ao longo do eixo dos y... Na lista. Não está resolvido. Está resolvido aí. Tá. Essa função pega os pontos que estão sobre o eixo dos y, onde o x é 0, e associa ao número 0. Pega pontos sobre... Vou pegar uma curva que passe pela origem, onde isso aqui resulte numa constante. Uma curva de nível onde isso aqui é uma constante não nula. Por exemplo, se aqui der um y à quarta e aqui também um múltiplo de y à quarta, é só tomar x igual a y2, né? F de 0x é 0. Quer dizer, ao longo do eixo dos y, essa função tem valor nulo. Segundo, ao longo da curva x igual a y2, que é uma bichinha assim, né? Uma parábola assim, você tem o quê? O valor de f ao longo dessa curva, y2y, né? Para x e y, f aplicado a xy, ou seja, o x é y2, y, quanto vale isso daqui? Com x, né? Diferente de 0. Exceto aqui na origem. Quanto é que vale isso? Vai ficar y2 vezes y2, y2 vezes y2, e ali x2, y2 ao quadrado mais y à quarta. Tá certo? O x é y2 vezes y2. O x é y2 ao quadrado mais y à quarta. Isso aqui vai ser igual a quanto? A y à quarta sobre 2 vezes y à quarta, que dá 1/2. Então, exceto na origem, essa função pega os pontos dessa curva e leva no número 1/2. Então, essa função não tem limite na origem. O limite não pode ser 0, o limite não pode ser 1/2, não é? Dado um epsilon, por exemplo, epsilon igual a 1/4. Tome epsilon igual a 1/4. Para mostrar que 0 não é o limite. Qualquer que seja a bola que você considere centrada na origem, pode ser do tamanho que for, bem pequenininha.
ela vai conter pontos do eixo do y, onde a função tem valor zero, e vai ter pontos dessa parábola onde a função tem valor 1,5. Então, eu vou ter pontos dessa bola fora desse intervalo. Isso não é permitido se o limite fosse zero. Né? Aí, por igual motivo, o limite não é 1,5, é só tomar epsilon igual a 1/4 também. Eu não vou conseguir nenhuma bola centrada em 0,0, onde todos os pontos dela têm a imagem aqui dentro. Porque essa bola, qualquer que seja o raio dela, vai ter pontos do eixo dos y, né, onde a função tem valor zero. Então, valores fora desse intervalo. Né? Então, portanto, não existe o limite dessa função quando o xy tende para 0,0. Se não existe o limite, ela não pode ser contínua, porque ela é contínua. Para ser contínua, esse limite deveria existir e coincidir com o valor dela em 0,0. F de 0,0 é zero, mas o limite não existe. Né? E assim, F não é contínua em 0,0. Portanto, aí está um exemplo de uma função que tem na origem derivada direcional em qualquer direção, não importa quem seja esse vetor unitário. A derivada direcional existe. Se o A não for zero, a derivada direcional tem esse valor. Se o A for igual a zero, a derivada direcional vale zero. Mas ela não é uma função contínua, por estranho que isso possa parecer, não é? Quer dizer, isso foi em relação às derivadas parciais, que você limita a taxa de variação da função em duas direções. Aqui não. Você está calculando, está analisando ela numa infinidade de direções. Mesmo assim, ela pode não ser contínua. Então, embora esse seja um conceito, né, mas que é uma generalização do conceito de derivada parcial, mas ele não nos leva à continuidade da função. Então, a gente pode considerar isso como uma extensão, uma boa extensão do conceito de derivada de funções lá do cálculo 1. Que as funções lá do cálculo 1, se ela é derivável em um ponto, naquele ponto ela é contínua obrigatoriamente. Então, não acontece isso aqui, não? Então, vamos para uma outra sessão, 5h30. Vamos começar. Para uma outra sessão, onde a gente pode agora generalizar o conceito de derivada lá da reta. Esse é o objetivo da sessão 6, né? Funções diferenciáveis. São 6 que tem esse tipo. Funções diferenciáveis. Bom, vamos lá para o cálculo 1. No cálculo 1, onde a gente trabalha com funções, digamos, de R em R, x0 sendo um ponto do domínio da função, ou de R em R, ou então de um subconjunto aberto de R, né, com valores em R. F é derivável, ou diferenciável em x0, se acontecer o quê? Se existe o limite quando h tende a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h vai para zero. A definição de derivada no ponto, a gente indica o resultado desse limite, ele existindo com esse símbolo aqui, e é chamado, o valor dele é a derivada da função em x0. Note que, como eu falei já em outros momentos anteriores, que essa definição
de derivabilidade de uma função num certo ponto não pode ser estendida para as funções que estamos trabalhando. Aqui, nesse contexto, x0 mais h é um número, x0 é um número, h também é um número, né? Mas, se eu estou em Rn, o que seria esse quociente? Aqui o x0 seria um vetor, h seria um vetor, porque o x0 é um ponto no Rn. Então, eu tenho que somar um vetor com outro vetor. Ok? Menos f de x0, o x0 é um vetor. O f de x0 aqui é um número. Isso aqui é um número também, né? Eu digo só o x0 mais h, que é um vetor. O x0 é um vetor, vou dividir por h. Ora, mas isso aqui estaríamos a dividir por vetor, divisão de vetores. E essa divisão, aqui em cima seria o número, para dividir por um vetor, essa operação não é definida, envolvendo vetores, né? Aqui estaríamos a dividir por um vetor. Né? Operação que não é definida entre vetores. Não é definida entre vetores. Portanto, não dá para a gente transferir isso para as funções de Rn e R. Temos que ter outra saída se queremos definir derivabilidade das funções de Rn e R. E que saída será essa? Vamos ver. Dessa expressão que está aqui, eu vou chamar essa constante aqui, digamos, de A, uma constante de A. Vamos fazer o seguinte, ainda no cálculo 1 ainda. Vamos continuar ainda no cálculo. Consideremos a igualdade f de x0 mais h menos f de x0 sobre h menos a. Essa expressão não depende de x0. X0 é uma constante. A é outra constante, que é isso daqui. Só depende de h. Ok? Esse quociente, essa expressão daqui. Não é, desculpa, a igualdade. Consideremos... eu vou considerar essa igualdade, de fato. A igualdade. Eu vou chamar essa expressão de R de H. Porque ela só depende, de fato, de H, uma vez que A é uma constante, é o resultado desse limite, x0 é uma constante, só depende do H. Vou desmanchar essa fração. Então, eu vou ter o numerador f de x0 mais h menos f de x0. Vou passar para cá esse a mais h, vai ser igual a AH mais H vezes R de H. Tá? Multipliquei tudinho por H e deixei lá isolado o numerador. Tá certo isso? Bom, e daqui eu posso reescrever isso assim. F de x0 mais H vai ser igual a F de x0 mais A vezes H mais H vezes R de H. Eu vou chamar esse produto de um R maiúsculo. Chame de R de H o produto R vezes R vezes H. Isso implica que R de H dividido por R... Não, e H, desculpa. Dividido por H, então eu vou ter R de H sobre H é R de H. E, como tal, o limite
de R de H sobre H, quando H tende para zero, vai ser o limite, essa fraçãozinha, R de H, não é? R de H sobre, quando H tende para zero, quanto dá o limite de R de H? R de H, eu chamei essa diferença que aí está. Se eu tomar o limite de ambos os membros, quando H tende para zero, essa expressão daqui, o limite disso, quando H tende para zero, vai ser quem? Só esse quociente. Olha aqui. Eu chamei de A. O outro, o H vai para zero, que é uma constante. Então, fica A menos A, que dá zero. Então, o limite de R de H, quando H vai para zero, é zero. Tá legal? Então, isso daqui é zero. Então, R de H sobre H tem limite zero. Um outro fato, uma observação. Até aí tudo bem? Essa transformação que eu estou fazendo aí? Chamei a diferença entre esse quociente e A, chamei de R de H. Só depende de H, porque x0 é uma constante, A é uma constante, que é o resultado desse limite, a derivada da função. Então, só depende de H. Chamei de R de H. Multipliquei tudo por H, o H não é zero, não. Já que eu vou tomar o limite, quando H vai para zero, o H é diferente de zero. Então, vai ficar HR de H mais AH igual ao numerador. Aí passei para lá essa expressão daqui, resultou nisso, e chamei de RH vezes R de H, chamei de R maiúsculo, e R grande sobre H dá o R de H, cujo limite é zero. Observação. As funções lineares, T de R, R é um espaço vetorial sobre ele mesmo. A coleção de escalares são ele mesmo. Uma base para esse espaço é qualquer número real não nulo, tem dimensão 1. Qualquer real não nulo é uma base desse camarada. As funções lineares de R e R, elas têm uma forma, o mesmo padrão. São dadas por qual é o valor de T aplicado a X. X é um real daqui. Isso aqui eu posso reescrever isso assim. Se eu adotar como 1 a base desse espaço, eu posso escrever assim, né? 1 vezes X. Como é uma constante, e T é linear, essa constante sai. Ou melhor, como X é uma constante, é um número, desculpa, X é um número, né? Esse X sai. Isso aqui é X vezes T de 1. T de 1 é uma constante para cada, que muda de acordo com a função T. Então, vou chamar isso daqui, digamos, de B, eu vou ter B vezes X. Então, todas as funções lineares de R em R têm essa forma, uma constante vezes X, onde essa constante é o T de 1, nesse caso aí. Então, não tem funções lineares com uma expressão que não seja assim. Por exemplo, não há uma função linear onde você tenha isso aqui, 2x mais 4. Essa função não é linear. Não? Você não vai ter T de x mais y igual a T de x mais T de y. T de AX igual a T de x. Essa função aqui não é linear. Todas as funções lineares de R em R têm essa forma. Tá? Ou se você quiser chamar isso aqui T de A, vai ser um certo A vezes X. De modo que essa expressão que está aqui nada mais é do que a expressão de uma função linear, que eu vou chamar de T, é um T de H. T de H é A vezes H. Esse termo aqui é linear. Tá? Então, agora vamos mudar a nossa nomenclatura. Para nós, nesse contexto ali, não é mais o número A que é chamado a derivada da função. Para nós, a derivada da função é outra função. Vai ser uma função linear, cuja expressão que a define
é essa daqui. Então, a definição é uma definição equivalente. Essa definição que está ali gerou essa. E essa daqui pode gerar aquela, como podemos ver daqui a pouco. Então, definição. Seja F uma função real de uma variável. Uma função real de uma variável. Como é dali, não? Uma função real de uma variável. Seja x0 um ponto do domínio da função. Ponto pertencente ao domínio da função f, que é um subconjunto de R, tendo seu próprio R. Dizemos que f é derivável em x0 se acontecer o seguinte: se existir uma função linear t, se existir uma função linear t de R em R, definida x para cada x, t de x é um certo a vezes x, né? Tal que, lá vai eu me pensando por aqui, tal que o valor de f em x0 mais h vai ser igual ao valor de f em x0 mais o valor dessa função t em h, ó, se a função é t de x igual a x, t de h é a vezes h, mais isso aqui que eu chamei de R maiúsculo, mais R de h, onde o limite de R de h sobre h é zero, quando h tende a zero. Uma definição bastante diferente daquela dali. Só que essa definição daqui não nos permite sair para outros espaços diferentes do R, não? Porque estaríamos sempre a dividir por um vetor. Já essa daqui não tem essa divisão. Não? E aqui poderíamos mostrar o seguinte: prove que o limite, ainda temos aqui um empecilho, né? Porque se estamos com funções de R n R, esse H aqui é um vetor. Estaríamos a dividir de novo por um vetor. Né? Aí vamos fazer uma transformação equivalente a essa. Prove que o limite de R de H sobre H, quando H tende para zero, se isso é zero, que é o nosso caso, isso é uma equivalência. Esse fato implica no que eu vou escrever aqui, e esse daqui implica nesse. É igual ao limite de R de H sobre o módulo de H quando H tende para zero. Se esse limite é zero, esse também é zero. Aqui o módulo. Agora tem um número aqui também, né? Se eu tiver um vetor. E se isso daqui é zero, esse fato implica esse daqui também ser zero, no caso para funções de R em R, onde H é o número. A prova disso é simples, envolve épsilos e deltas, mas é bastante simples. Então vamos repetir aqui: você pega uma função real, fala lá no cálculo 1. Você diz que ele é diferenciável em x0, não se esse limite existe, não é? E sim, se existe uma função linear, t de R em R, que pelo que nós vimos aqui, as funções lineares de R em R, todas têm essa cara, é uma constante vezes x, essa constante depende da função t. Se eu mudar a função linear, t de x igual a 2x, t de x igual a 20x, t de x igual a raiz de 2x, são funções lineares. Todas têm
esse aspecto. Nenhuma fora desse contexto aqui será mais linear. Onde fx0 mais h coincide com o valor de fx0 mais a de h, que é o valor da função linear t no ponto h mais r de h, onde o limite de r de h sobre h, ou, você quer, vai ampliar para contextos maiores, né, com domínio Rn, aí você toma r de h sobre o módulo de h. Esse limite implica nesse, esse implica nesse outro, onde o limite de RH sobre o módulo de H é igual a zero. Agora, não é mais esse número, que nesse contexto aqui é chamado de a derivada da função. Agora, quem vai ser chamado de derivada é aquela função linear t. A função linear t, vou apagar ali o comecinho, a função linear t de R definida assim é denominada a derivada da função f em x0. Estou ali no cálculo 1, né? Estamos trabalhando com a função de RE. Então, agora não é mais um número derivado, será uma função linear. E a definição que eu acabei de apagar, que a gente fez no cálculo 1, nos levou a essa expressão daqui, essa definição. Se nós temos essa definição, nós poderemos obter aquela outra, onde esse A é o f' de x0, lá do cálculo 1, nós vimos aí, não? Como se vê. É uma mudança estrutural imensa, né? Você sai de um número, que você até agora chamou de a derivada da função, para uma função linear. Agora, aquela função que é chamada de a derivada da função f em x0. De um número não constante para uma função, né? A função agora que é derivada. Se você tem essa definição, você pode chegar à definição que a gente vê logo no cálculo 1, entendeu? É só um comentário aqui, né? Se f é derivável em x0, por definição, aquela dali, esse G está muito. Por definição, existe uma função linear t de R em R, você já sabe qual é a cara dela, né? Px é uma constante Px, tal que o valor de f em x0 mais h é igual ao valor de f em x0 mais um termo linear, que é justamente o valor dessa função linear no ponto h, o tal do a vezes h, não é mais r de h, onde, isso é fundamental, onde o limite de r de h sobre o módulo de h, quando h tende para zero, é igual a zero. Aí eu vou alterar. Onde é que eu vou apagar? Vou apagar isso aqui. Daqui a gente pode escrever o seguinte, dessa definição que aí está. Vou passar para lá o f de x0, f de x0 mais h menos f de x0 vai ser igual a quê? A t de h
mais R de H. Não é? Não dá, esse aqui não dá. Então, vou dividir por H, então daqui nós temos de onde F de x0 mais H menos F de x0 sobre H é igual a T de H sobre H mais R de H sobre H. Estão me entendendo? Eu tenho essa igualdade, mandei para lá o F de x0 e dividi tudinho por H. Aí cheguei a essa igualdade. Tá legal? Mas T de H, a função linear que eu me refiro aqui,